Bom dia, gente! Agora vai, muito bem, que bom, isso é muito importante, né? Esta alegria que sai de dentro da gente, desejando realmente um bom dia para todos nós. Afinal de contas, o sol já subiu aos céus, né? Está aí firme, frondoso e forte, tentando nos aquecer nesse friozinho gostoso do nosso inverno. Né? Mas olhemos o outro lado da moeda, não é aquele inverno de neve, aquela coisa que você pisa, fica aquela coisa, né, afogada em neve. O nosso inverno é até quente. Estávamos no inverno do Nordeste a 30 graus. É bom o inverno a 30 graus, né? Então tem essas consequências desse Brasil maravilhoso e enorme que é onde nós habitamos. Bom, os nossos bons dias também aos nossos colegas da internet que nos acompanham pela Rede Mundial dos Computadores. As perguntas estarão abertas assim que o palestrante começar a proferi-la. Aos nossos recadinhos, né? Acredito que a grande maioria já esteja a par de todos os nossos dias de trabalho, mas vamos lá. A casa, ela não para. Mesmo quando não tem ninguém aqui, nós sabemos que ninguém é encarnado, nós sabemos que os trabalhos da casa continuam a todo vapor. Né? Já de antemão, já se prepara todos os locais. Então, nós temos palestras, né? Nós temos palestras que são abertas ao público, às quartas-feiras, às 10 horas, sábados, às 3 horas, domingo, às 10. Nós temos também as terças-feiras, certo? E nós temos também as quintas-feiras também e a segunda-feira, gente. Segunda, terça e quinta é às 20 horas. Todo dia de palestra, meia hora antes, é aberto o plantão de orientação. Então, aquele que quiser passar por um plantão, tirar uma dúvida, esclarecimento, abrir um pouco mais o seu coração, venha meia hora antes, escolha o dia mais propício. Segunda a segunda. Com exceção da sexta-feira. Por que exceção de sexta-feira? Que a nossa casa aqui desenvolve um trabalho que tem uma característica diferenciada, porque é um trabalho para dependências químicas. Então, não é uma palestra aberta ao público, mas sim aqueles que são codependentes. O que é o codependente? É o familiar, é o amigo, é o parente, que vive numa situação dessa em sua casa. Então, é de cunho de orientação, né, de esclarecimento, de troca, de diálogo. Aqui ninguém vai sanar o problema, que é um problema de doença dessa pessoa. Nós vamos conversar, nós vamos trocar ideias e trocar informações. E é um trabalho extremamente importante, haja visto que a grande chaga da humanidade hoje é o problema das drogas. Né? E a gente vê que as pessoas se deixam levar por esse vício, por essa doença, melhor dizendo, e aí temos que ter esse lenitivo também. Então é um grupo de apoio a dependências químicas, é muito importante isso. Bom, e toda casa espírita que se presta tem que ter um trabalho social, né, Paty? E se não tiver o trabalho social, não adianta nada, né? Fica, né? A fé sem obras é morta, já dizia Tiago. Então, a gente tem um trabalho aqui que é de entrega de cestas básicas a 70 famílias cadastradas. Né? A gente faz a diligência, nós vamos até as casas dessas famílias. Fizemos no início desse ano um trabalho de investigação, de ir lá, observar, sentir a real necessidade, fazer uma triagem. Gente, quando a gente abre as portas aqui para fazer a inscrição, a fila vai parar lá quase na esquina, do outro lado, lá, tanta gente que vem. Então, temos aqueles que são extremamente necessitados e tem aqueles que nós sabemos que vêm no vai da valsa, né? Então tem que se fazer essa triagem, a gente tem todo um sistema e precisamos cada vez mais de pessoas para trabalhar conosco, viu, Regis? As portas estão abertas para o trabalho. Então a gente precisa realmente de pessoas para poderem carregar a cesta, né? Que não é fácil carregar a cesta, é uma cesta de quase 18 quilos de alimento. A senhorinha sai meio até curvada daqui, deu brinco, da próxima vez eu coloco menos para você. Não, eu levo, filho, eu levo. E as pessoas acabam se esforçando. E é um trabalho super gratificante. Eu recomendo a todos que possam um dia presenciar. É todo segundo sábado de cada mês, a partir das 10 horas. Tem uma palestra, tem uma orientação, tem os passos, tem uma distribuição de lanche, e é muito gratificante. Um outro trabalho social, esse todo sábado, né, ocorre após as palestras das 15 horas, né, então lá para as 17 horas o grupo se reúne, faz os lanches, se prepara os lanches e sai aqui nas ruas do entorno do metrô
Carandiru e Santana, a distribuição do pão e do leite e do trabalho fraterno. Isso é muito importante. Também estamos desenvolvendo um trabalho de A Gestante a Carente, através de um grupo que colocou-se à disposição a nós. Então, é um trabalho que vai iniciar, a gente está trabalhando em cima disso para poder atender as gestantes. Então, aguardem novos trabalhos. Nós não paramos, a gente sempre procura coisas a mais. Bem, eu acho que é isso, são os recadinhos que possamos passar. Lembrando sempre a todos para deixarmos os nossos aparelhos desligados ou na função do vibra, para não atrapalhar o palestrante. Então, nesse instante, eu convido a todos vocês a entrar em sintonia com o plano maior. Este plano que há muito já preparou, higienizou cada cantinho. Conforme foi dito, os trabalhos da casa não cessam jamais. E ao longo da noite, os espíritos protetores, mentores desta casa, já estiveram aqui, preparando, reunindo, para que possamos ter uma manhã agradável, para que possamos estar cada vez mais atento ao chamado do Pai. Este Pai de amor, este Pai que nos quer bem, este Pai que nos acalanta, que nos coloca no colo, que nos chama de filho. E é esse Deus maior é que nós, humildemente, nos prostramos de joelhos, rogando: Senhor, eis-nos aqui. Faze de nós instrumentos de Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim instrumento de Tua paz. Que eu possa, Senhor, consolar e que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar, acima de tudo, Senhor, do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que nós revivemos para a glória e para a vida eterna. E que assim seja. Vamos receber a Simone, que nos brindará nesta manhã de hoje com a palestra do tema. Seja bem-vinda. Posso? Oxe. Veja essa bom aqui. Tá ótimo. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa. O nosso tema de hoje é um tema que toca a todos nós, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, que é a questão do pensamento, a questão da atração que nós geramos com pensamentos, com sentimentos que vamos emitindo no nosso cotidiano. E a gente lembra porque a gente dá pouca atenção ao pensamento, e justamente porque a gente desvigia, vamos dizer assim, a gente perde o contato com a vigilância do nosso pensamento, é que a gente vai caindo em situações muito complicadas. A gente acha que nós nos comprometemos apenas nos nossos atos, apenas nos nossos gestos, nas nossas palavras, mas o nosso pensamento é fonte matriz de absolutamente tudo o que nós fazemos, tudo o que retorna para a gente, tudo o que nos faz próximos das criaturas que estão conosco. Nós nos atemos, às vezes, ao pensamento como último recurso. Eu não preciso cuidar tanto do pensamento, porque, afinal de contas, ninguém está vendo. Ninguém está pensando comigo, ninguém está sentindo. O pensamento é a força, é a origem de tudo que a gente faz. Eu não consigo fazer coisas boas se antes eu não pensei em coisas boas. Eu não consigo desejar o bem se antes eu não senti esse bem dentro de mim. A gente costuma falar no meio espírita que a gente não tem como ofertar absolutamente nada que a gente não tenha. Não dá para a gente dar a alguém algo que eu não possuo.
Se eu não tenho amor, se eu não tenho perdão, se eu não tenho caridade, é muito difícil que eu leve esses sentimentos a essas pessoas. Por isso, a maior vigilância começa conosco, através do nosso pensamento. O Divaldo Franco tem uma frase que eu gosto bastante, ele diz assim: nesse planeta que a gente vive, de provas e expiações, nós ainda temos pensamentos ruins. Faz parte. Ele diz, o que não faz parte é você manter esses pensamentos ruins. Tê-los, recebê-los, às vezes num descuido, numa vibração mais baixa, num problema que a gente passa, normal. Mantê-lo, alimentá-lo, dar todo o ingrediente para que ele fique maior ainda, é o que a gente não pode fazer. Aí entra a frase de Jesus, vigiai e orai. Nós vigiamos e oramos a nós mesmos o tempo inteiro. Como diz uma trabalhadora lá da casa, a gente tem que orar e vigiar. O problema é que a gente não faz o correto. A gente ora pela gente e vigia o outro. É o contrário, tá? É vigiar a gente e orar pelo outro. Vigiar em nós o que nós temos de ruim para modificar. Vigiar em nós as nossas vibrações quando elas caem, porque elas caem mesmo. Basta a gente acordar e aí é um desgosto em casa, é um problema no trabalho, é uma questão no trânsito, é uma pessoa que eu vou encontrar que eu tenho a sensação de que ela está me puxando tudo que eu tenho. Recursos o dia inteiro para trazer você para baixo. Então, a nossa vigilância em termos mentais, em termos de pensamento, é constante. Porque com ela atada aos nossos corações, todo o resto se procede de uma maneira mais fluídica, vamos dizer assim. Lembrando que nós somos seres gregários. Significa que o que acontece aqui comigo diz respeito ao que acontece no Japão, que acontece com os que estão desencarnados, todos nós fazendo parte do mesmo ciclo, da mesma estrutura. Então significa que eu me uno às pessoas pelo sentimento e pelo pensamento que eu vou emitindo. Não tem outra forma de união a não ser essa. Nos unimos pelo amor, quando emitimos pensamentos bons, nos unimos de maneira equivocada, vamos dizer assim, pela dor, pela mágoa, quando deixamos ocupar os nossos corações com esses sentimentos ruins. Então, às vezes as pessoas falam, mas se eu não gostar de uma pessoa, eu acabo não ficando próximo dela. Contrário, gente. Quanto menos a gente gosta, mais próximo a gente fica. E eu tenho certeza que vocês têm planos melhores aqui e depois de desencarnarem, do que ficarem atados a pessoas que vocês não gostam. Ou a pessoas que a gente aprendeu a chamar de inimigos. Porque também é cômodo a gente chamar o outro que pensa diferente, que tem uma história diferente, posições diferentes, de inimigo. A Joana de Ângeles lembra que inimigo é só aquela pessoa que a gente ainda não aprendeu a cativar. Vai ser um grande amigo. Grandes amigos hoje começaram seguramente como grandes inimigos. E nós fomos fazendo percursos diversos, transformando esses inimigos, primeiro em pessoas caridosas, depois em amigos, depois aprendemos a amar. O aprendizado do amor é exatamente isso, aprendizado. Um dia eu consigo, outro dia não. Com uma pessoa eu tento mais, com outra é mais fácil. Com outra eu juro que não vai dar para ser espírita. Tem outras que eu digo vai ser mais fácil. Tem umas que eu digo assim, nossa, é uma delícia ser espírita com ela, porque é tudo tão facinho. Mas, gente, a nossa jornada de facilidades, eu até dei uma palestra anteontem e eu falei exatamente isso, que um dia eu ainda queria fazer um dicionário espírita. E a única palavra que eu não ia colocar é essa, fácil. Não é fácil, gente. As nossas mudanças de comportamento, de sentimento, de pensamento, elas são construídas em várias vidas da maneira errada. Para a gente refazer o percurso agora, demora. A luta nossa com o pensamento nunca é em relação ao pensamento do outro, mas em relação ao meu pensamento. Eu me uno com aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que pensam e sentem igual a mim. Eu escolho as minhas companhias, encarnadas e desencarnadas. Eu escolho até os meus obsessores, porque se eu vibro como eles vêm para junto. É atração. O que a gente fala tanto em casa espírita de vibração, e vibração nada mais é do que o recurso do pensamento em ação. O pensamento que está emitindo ondas de amor, de paz, de caridade, ou de raiva, de mágoa, de tristeza. E nós vamos servindo de antenas para essas pessoas. Então, nós vamos passando pequenas mensagens, do tipo, se aproxime, do tipo, fique longe,
do tipo, tô aberta à encrenca, do tipo, tô aberta ao auxílio. Nós vamos passando essa mensagem. Então, nós não temos do que nos queixar quando as companhias que se aproximam de nós são aquelas que a gente fala, puxa vida, não é o correto, não é o que eu queria, mas é o que eu emiti. É aquela criatura que, quando acorda de manhã, já vê tudo errado. Tudo está ruim. Quando ele começou a fala hoje de manhã, ele falou exatamente isso. O dia começou, está lindo o sol. Tem gente que olha, mas está quente. Se acorda, está frio. Se acorda porque eu tenho que acordar cedo. Porque eu dormi mal. Gente, tudo isso vai gerando ondas que não só vão me ancorando no chão, trazendo para a matéria, como vão me ligando a espíritos que pensam exatamente igual. Tem aquelas pessoas, eu sei que você só tem amigos, né? Ninguém aqui tem desafetos. Mas tem aquelas pessoas que a gente se aproxima e fala assim, puxa vida, já vai reclamar, já vai falar, já vai ver tudo lado ruim. Essas pessoas encontram nelas as companhias devidas que potencializam esses sentimentos que elas criam. Então, se eu começo o dia pensando mal, espíritos que estão na mesma sintonia, encarnados ou não, se aproximam de mim. Então, nós escolhemos aquelas companhias que vão nos orientar. Não quer dizer que a espiritualidade superior abandone ninguém em momento nenhum. Mas ela também respeita o nosso livre-arbítrio. Se o nosso livre-arbítrio manda mensagens de que eu quero o sofrimento, de que eu quero a dor, de que eu não vejo nada bom, de que tudo está ruim, eles dão um stand-by, vamos dizer assim. Dão uma segurada nessa vibração para que você, através da dor, descubra outros caminhos. A gente lembra que poucas pessoas, eu estou na casa lá no Redenção há 10 anos, eu não vi chegar nenhuma pessoa em condição de vir pelo amor. Todos que chegaram lá, inclusive eu, chegaram pela dor. E chegaram pela dor porque a dor, de muitas maneiras, embora a gente não goste de passar por elas, se ela fez com que você saísse de casa, se posicionasse, procurasse ajuda, ela é uma dor bendita. Bendita, como dizia o Chico, porque ela fez com que você refizesse o seu percurso e dissesse, agora eu não quero mais. Agora eu quero outro caminho. Por isso, uma das bases mais lindas da doutrina diz que a gente pode modificar o pensamento, a atitude, a conduta do dia para a noite. Significa que eu não preciso esperar uma encarnação passar inteirinha para passar pela erraticidade, que é o período que a gente fica entre vidas, para depois começar de novo, melhor na próxima encarnação. A nossa mudança é no dia seguinte, é no minuto seguinte. Da hora em que eu digo não quero mais pensar isso, não quero mais sentir isso, é o suficiente para que eu ganhe forças e impulsos para ir na direção correta. E aí, cada vez que eu faço um gesto na direção do bem, os bons espíritos vêm e auxiliam dobrado. Eles não vêm fazer por nós, eles vêm fazer conosco. Significa que se eu não faço a minha parte, não tem como eles fazerem a dele no período total. Lembrando sempre que cada vez que eu construo em mim um mérito, seja o mérito de controlar más sensações, maus pensamentos, maus gestos, eu estou construindo em mim virtudes. Virtudes que vão me acompanhar para o resto da vida, desta e das próximas. Virtudes são conquistas que nunca mais nos abandonam. E para cada uma que eu construo no meu coração, eu tiro de dentro dele um vício. Para cada vez que eu sou mais humilde, eu necessariamente estou sendo menos orgulhoso. Funciona assim. Então, quando a gente constrói o nosso caminho, a gente constrói um caminho dizendo que existem sempre possibilidades novas, cada vez que eu decido trilhar outra direção. A gente tem exemplos de criaturas que fizeram isso com uma grandiosidade enorme. Não quer dizer que a gente seja parecido com eles, infelizmente nós não somos. Mas quer dizer que está ao alcance de todos. Por isso, quando Jesus falou, vós sois deuses, ele não queria dizer que a gente fosse igual a Deus, mas que a gente trazia tão claro dentro do coração a centelha divina, que bastava uma boa vontade nossa, um pouquinho de gesto, um pouquinho de coragem, para que essa luz se acendesse e nós potencializássemos em nós essa claridade divina. Cada vez que eu construo dentro de mim sensações de paz, eu levo sensações de paz aos outros. Cada vez que eu construo sensações de mágoa,
eu só vou me unir a pessoas que têm a mesma tendência. Não se esqueçam, a gente inclui aí um vício muito complicado, que é fruto do orgulho, chamado maledicência. A maledicência é sempre encontrar no outro problemas, falhas, más posturas. E a gente sempre esquece de olhar para a gente. O Chico dizia que a gente só consegue encontrar no outro falhas que eu reconheço em mim. Nunca se esqueçam disso. Eu não posso dizer que o outro é orgulhoso se eu não tenho ideia de que tipo de sentimento é esse. Se eu reconheço a palavra orgulhoso e sei desse sentimento, é porque ou ele esteve ou está ainda muito presente na minha memória. Então, gente, quando eu digo para o outro que o outro está passando por situações difíceis em termos de crítica negativa, eu estou gerando no outro uma potencialidade muito maior e me ligando muito mais diretamente com esses vícios que essa criatura comete. Não se esqueçam, nós somos muito imperfeitos, não temos a perfeição, e porque não temos a perfeição, não podemos julgar a imperfeição do outro. O julgamento é uma das coisas mais duras que Jesus condenou em várias passagens. Não julgue para não ser julgado. Não quer dizer que nós tenhamos que ser coniventes com erros, com situações difíceis. Quer dizer que se a nossa proposta é o auxílio vai chegar ao coração de quem precisa. Não na forma de crítica negativa, não na forma de maledicência, não na forma de censura, mas na forma de um amparo fraterno. Eu tenho certeza que esse trabalho que a casa realiza às sextas-feiras aqui passa por todos os momentos, menos o momento do julgamento. Passa por todos os momentos de entendimento, de partilha, de solidariedade, de caridade, mas não passa por condenação, por julgamento, por você deveria ter feito isso, pensado isso. Gente, eu conheço pessoas, e eu sei que vocês não conhecem, porque a vida de vocês é muito boa, mas que não conseguem conjugar o verbo no futuro. Os verbos só são conjugados no passado. Eu fiz, eu deveria ter feito, eu senti, eu vivi. A gente lembra lá no centro que os olhos da gente são na cara, gente, para olhar para frente, não é na nuca. O que aconteceu para trás, lamentavelmente, a gente não consegue refazer. Mas todo dia, como ele disse, com esse sol lindo que está aparecendo, a gente tem um novo recomeço. E se amanhecer chovendo, tem recomeço também. E se amanhecer com problemas, tem recomeço também. O dia só vai ser ruim se nós quisermos que seja. A situação difícil que eu vou vivenciar só vai se tornar mais difícil se eu potencializar o meu pensamento. Às vezes, não sei se acontece com vocês, às vezes a gente está em casa, ou está, normalmente quando a gente está à toa, né? Ou coisinha básica, quer ficar sem fazer nada. Vem aquele pensamento ruinzinho, num instante, eu estou potencializando aquele pensamento. Então, é assim, funciona. Eu vou encontrar com a Sandra, mas eu não gosto da Sandra. Aí ela vai me falar isso, aí eu fico pensando, eu vou falar isso. Aí ela fala isso, e eu falo isso. Eu estou em casa, não saí de casa, estou gerando toda a situação. Em volta da minha cabeça, em volta da minha psicosfera, vai formando todas as formas de pensamento direcionadas com essa sensação que eu estou emanando. A Sandra, por sua vez, vai estar recebendo todas essas emanações. Mas, gente, o maior prejudicado vou ser eu. Quando eu encontrar com a Sandra, pode ser que ela nem diga aquilo que eu tinha imaginado. E aí eu vou estar... Quebrou minhas pernas, né? Eu estava doida para responder a pergunta dela, devolver de uma maneira mais ríspida, e não adiantou. Foi muito bom o momento que encontrei com a Sandra. Foi péssimo o momento que eu fiz antes, de gerar situações, elaborar coisas no mal. Lembrando que, assim, o pensamento ruim, ele vem. Vai fazer alguma outra coisa quando ele vier, balança a cabeça, vai ler um livro, né? Assim, vai arrumar alguma coisa em casa. Basta, às vezes, 2, 3 minutos de distração para que a gente construa esse pensamento ruim. E basta também 2, 3 minutos para que a gente volte para o trilho. Nós somos ainda muito rebeldes, construímos o nosso coração de uma maneira muito rebelde. Às vezes a gente fala com as pessoas assim, não pense ruim, não traga para baixo tanto pensamento ruim, não carregue tanta mágoa. E às vezes as pessoas falam, mas não tem problema, eu vou. Aí você fala, mas você vai desencarnar com essa mágoa? Não tem problema, eu desencarno com ela. Gente, o outro lado é muito legal.
Só que ele só vai ser muito legal se a gente fizer a vida daqui ficar muito legal também. Às vezes as pessoas me perguntam no centro, mas o tipo de morte que a gente tiver vai alterar, vai ser influente? Então eu quero morrer que nem passarinho. E aí a gente lembra lá no centro assim, que passarinho também morre de estilingada. Então assim, não é o tipo de morte que nos preocupa, mas o tipo de vida que a gente tem. Não adianta eu ter uma morte suave, aparentemente suave, se a minha vida não teve essa suavidade. Não adianta eu morrer dormindo sem sentir aparente nenhuma dor, se eu causei dor ao meu semelhante a vida inteira. Porque são esses semelhantes que vão estar me recebendo, emitindo situações de vibrações negativas, de mágoa. Então não adianta a morte. A gente não pode se preocupar com o tipo de morte que vai ter. A gente tem que se preocupar em fazer todos os dias uma vida melhor. Minha, do outro, de todos. Quando a gente vê um noticiário, hoje em dia, lamentavelmente, as coisas são muito midiáticas, muito rápidas. Se você ligar a televisão, principalmente nesses noticiários plano B que a gente vê por aí, a gente vê umas coisas estranhas. Ah, tem um assalto. O cara pega o assalto do começo, meio e fim. O repórter vai acompanhando e você está ali focalizando aquilo, né, participando, em geral mandando sempre coisas boas, né, porque a gente nunca fica nervoso, a gente nunca fica magoado, a gente nunca fala, mas que infeliz, por que não morreu antes, né? A gente nunca fala nada disso, eu tenho certeza, porque todos são espíritas, aí a gente não faz isso. Mas aqueles que cometem os deslizes de fazer essas coisas, a gente lembra uma frase do Divaldo, que é muito bonita. Ele diz assim: em situações como essa, nós somos tão responsáveis pelo que acontece na televisão, que é ao vivo, como qualquer outro participante direto. Significa que vamos pensar numa pessoa que está com uma arma na cabeça de outra. Numa situação limite, e todas as pessoas vendo isso na televisão, emanando coisas do tipo, nossa, que desespero, que aflição, olha que horror, que pessoa. E todas as sensações que eu vou passando, via pensamento, via sensação, vão chegando a essas pessoas. Então são sensações aflitivas, são sensações nervosas, complicadas, né, que não acalmam. O que acontece? Ele já tem, a pessoa que está cometendo o delito, já tem por si só uma quantidade enorme de cargas negativas, que recebe gratuitamente as nossas. Então, ele já estava nervoso, já estava meio desequilibrado. Eu estou mandando aquele monte de coisa, o que vai acontecer? Muito provavelmente vai juntar a carga negativa dele com a minha e ele vai cometer um ato um pouco mais difícil. Vocês percebem o quanto nós somos participantes? Cada gesto bom que eu faço, cada pensamento bom que eu emano, pode anular uma sensação ruim daquela pessoa. Então, se ele estava pensando em matar, por exemplo, aquela vibração de calma que eu passe vai anulando. Então, eu sou responsável por um acidente, por um assassinato, por uma situação dessa que eu esteja vendo na televisão ou me ligando mentalmente? Sou sim, gente. Nós somos responsáveis por absolutamente tudo, porque pensamento é o que nos une. Une, inclusive, aquelas pessoas que eu não conheço. Aquelas pessoas que eu aparentemente estou vendo pela primeira vez. E para encerrar, o Emmanuel tem uma frase muito dura e muito bonita. Está no Fonte Viva, onde ele diz assim: hoje nós temos uma vida. Nós tivemos várias anteriores. Aquela pessoa que está na Noruega, da qual eu hoje não vejo, não sei quem é, pode ter convivido comigo em outras vidas. Eu posso, em algum momento, ter causado algum problema a ela, alguma dor, alguma mágoa, algum sofrimento, do qual ele não se recuperou. Eu me recuperei, toquei a minha vida, perdoei, fui perdoado, estou adiante. Mas ele não. Aí ele na Noruega comete um assassinato, uma situação mais difícil. Eu sou responsável? Sou. Por isso a importância das boas vibrações. Minha, para o outro, para o planeta, para aquelas pessoas que eu nunca vi, para aquelas pessoas que eu acho que não gosto, para aquelas que eu gosto, então é obrigação. Jesus manda amar os inimigos. Se ele manda amar os inimigos, o que ele não está pensando que a gente vai fazer com os nossos amigos, com os nossos parentes? Se os inimigos nós temos que amar, eu nem sei o que a gente tem que fazer com pai, mãe, filho. Amar, gente. É o nosso grande aprendizado. Agora, a gente nunca pode amar e nunca pode crescer delegando as responsabilidades para o outro. Então, não sou eu que estou errado, é o governo. Não sou eu que estou errado, é o meu vizinho.
Não sou eu que estou errado. Eu não tenho responsabilidade pela seca do Nordeste. Tenho, gente. Eu posso não conseguir minimizar a situação no macro. Mas quando vocês entregam aqui na casa uma cesta básica para uma família, vocês estão salvando o mundo. Qual? O daquela família. Não é o mundo inteiro. O mundo inteiro vai continuar passando por situações difíceis. Mas uma família por vez, um estômago por vez, eu vou estar lembrando que de alguma forma eu participei desse auxílio. Eu vou estar lembrando que todo bom pensamento e sentimento que eu coloquei na montagem daquela cesta vai chegar em forma de energia para aquela pessoa. Então aquele arroz não vai ser só um arroz. Vai ser um arroz cheio de coisinhas boas que eu coloquei na hora que eu estava montando. Por isso, quando a gente monta a cesta lá no centro, a gente também fala. Tem aquelas pessoas que vêm cheias de boa vontade. Não, eu vou montar a cesta e pega o saco de arroz e... Não, gente. O saco de arroz que você colocou ali vai... está carregado de boas energias ou más energias. Quando a gente monta as sacolas de fim de ano das crianças, lá a mesma coisa. Então, assim, a pessoa que montou aquilo, ela montou com carinho, colocou carinho. É o brinquedo que vai fazer a criança feliz, sem dúvida, mas vocês não têm ideia da dimensão, do sentimento que foi junto, o quanto ele chegou muito mais rápido, muito mais efetivo ao coração de quem recebeu. Fazer a caridade material é fundamental, gente, porque falar de Jesus para quem tem o estômago vazio uma semana, sem comentários. Agora, se a gente puder aliar a caridade material àquela moral que eu coloco quando eu vou estar ofertando, porque, como diz a Joana de Ângeles, o advérbio é muito mais interessante a Deus do que o verbo. Ou seja, a forma como eu faço é muito mais legal do que o que eu faço. Então, o que eu coloco de mim naquilo, o tempo que eu determinei para montar a cesta. Então, eu tirei um tempo de mim. E eu tirei, e eu não vou sair com a sensação de que tirei. Eu vou sair com a sensação de que eu recebi dobrado daquele tempo, dobrado daquela sensação. Nós somos irmãos, gente. Isso é muito importante para que a gente se lembre que o auxílio que eu quero é o mesmo auxílio que eu gostaria de dar aos outros. Graças a Deus. Não é perda, é ganho, né? Bom, quem quiser fazer uma observação, comentário, críticas, sugestões, fique à vontade. Um de cada vez, por favor. Ale? Não? Sossegado? Beleza? Que bom. Mais alguém? É um tema extremamente... É tão importante, que está todo mundo pensando, né? E com receio de falar, né? Está todo mundo pensando. Então, só as considerações finais, por favor, fique à vontade. Não tem pergunta? Não, né? Então, gente, consideração final, né? Vão para casa e sejam felizes. É a melhor consideração final que eu desejo para vocês. Encontrando a felicidade onde ela está e não onde a gente coloca. Encontrando a felicidade nas coisas pequenas e não nas coisas grandes. Encontrando a felicidade em fazer do sonho daquela pessoa que está junto de você uma realidade. Fazendo o bem, como ele falou, onde a gente não perde, a gente ganha. Fazendo com que uma pessoa que esteja com você receba aquilo que ela quer naquele momento, num pequeno gesto, porque você sabe que ela gosta. Fazendo pequenas coisas, que pequenas são para nós, enormes para quem recebe. Então, assim, o Pai Nosso nos lembra um pequeno acordo que Jesus faz, ensina a gente a fazer com Deus. Um acordo, quase um compromisso que a gente assume quando a gente faz o Pai Nosso. É muito séria essa oração. E essa oração vem trazer para os nossos corações a certeza de que a felicidade está ao alcance da mão. Pode não ser a que você queira, mas é aquela que você precisa. Existe uma grande diferença entre precisar, querer e merecer. Enorme. Aquilo que eu quero pode não ser o que eu preciso. Passa um tempo depois, você olha para trás e fala, que bom que não aconteceu aquilo que eu queria. Porque hoje eu estaria numa situação muito mais complicada. Deus acima de tudo. É o nosso Pai Nosso. A gente entrega a Deus. Faz a nossa parte, porque também, né? Sobrecarregar Deus já basta. Faz a nossa parte, mas confia em Deus. A fé é uma das virtudes mais bonitas. E é a última que Jesus coloca como proposta nas bem-aventuranças. Vale um curso. Lá na casa a gente fez um curso que durou 3 meses.
sobre as bem-aventuranças. E a última bem-aventurança é exatamente a aquisição da fé. E ele não colocou a fé por último à toa, porque ele sabia que inúmeras outras virtudes precisariam vir antes ou junto para que a gente construísse a fé. A gente sempre lembra que é fácil a gente falar que tem fé. A gente começa, às vezes, o curso lá no centro falando isso, quem tem fé. Todo mundo levanta a mão. A fé é uma virtude que só é verificada na hora, no quente da coisa. Aí você vai saber se aquela fé que você achava que tinha no momento bom também prevalece no momento ruim. A gente lembra que ninguém aqui seria capaz de matar ninguém, né? Então, o mandamento é não matarás, não é? Ele não tem vírgula, não tem ponto. Nem se alguém entrar na sua casa e ameaçar seu filho. Não. O mandamento é não roubarás. Se seu filho tiver com fome, há 4 dias sem comer, pode roubar? Não. Então é fácil a gente falar em situações muito confortáveis. A gente espera que no momento do teste, a gente consiga passar por ele. Eu tenho uma amiga que coloca na porta da geladeira uma relação de coisas que ela diz que Deus ainda não pode testá-la. Então ela está ticando aquelas que ela acha que consegue fazer, ela fala, essa pode, essa ainda não, Senhor, essa mais ou menos. E há situações em que a gente fala assim, tomara, Deus, que realmente, quando me tocar o momento do teste, eu consiga passar por toda aquela teoria que eu já sei. Porque a teoria é fantástica. A prática é aquela luta diária da gente com a gente mesmo. Obrigada, gente. Fabuloso, né? Acho que na porta da minha geladeira eu vou colocar, não comerás, né? Tudo bem, que funciona. Não vai caber. A geladeira não tem que ser. Que bom, né, gente? Como é gostoso. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. A forma suave, tranquila e serena quando a mensagem é passada atinge em nós uma porta, escancara em nós uma porta muito maior. Muito obrigado, parabéns. Bom, meus queridos, vamos nesse instante, então, depois de absorver, né, compreender, o convite agora é de praticar. E a prática que nós podemos exercer nesse exato momento é de elevar os nossos pensamentos. Esta forma, esta maneira, esta energia que sai de nós. E assim, nós vamos vibrando intensamente, onde possa haver um leito de dor. Seja uma dor física ou uma dor da alma. Que nesse exato instante possa cair como um bálsamo, cicatrizando cada ferida, fortalecendo aquele ser, dando-lhes toda a noção da responsabilidade, para que, no futuro, esta dor possa lhes servir de lição e aprendizagem. Vamos vibrar para todos aqueles que nesse instante retornam à pátria espiritual. Que eles possam ser acolhidos, recebidos e conduzidos aos locais do seu pronto refazimento, se resguardando e se preparando para mais uma jornada. Da mesma forma, a esses que estão retornando à pátria física, após o período de estiagem, que eles possam, Senhor, estar atentos e preparados para o novo amanhã. Que todas as suas promessas, que todas as suas ideias sejam realizadas em prol do bem maior e da humanidade. Vivemos por nós mesmos, que aqui nos encontramos, que aqui viemos buscar, e possamos levar
aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, tudo aquilo que aqui recebemos, sendo multiplicadores do amor. Cabe a nós sermos agentes do Cristo, aonde estivermos. Por isso, Pai, fortaleça-nos a fé, a coragem, a esperança e o amor. Agradecidos estamos, ó Pai, por mais essa bendita oportunidade desse reencontro fraterno, de estarmos aqui todos reunidos em Seu nome. Dai-nos, Senhor, a Tua paz, e que possamos levar esta paz aonde formos, sendo luzes do Senhor, brilhando intensamente. Cumpra-se sempre, Senhor, a Tua e não a nossa vontade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.